Desde as primeiras páginas da Bíblia, algo chama a atenção de quem lê com atenção. Os personagens viviam séculos. Adão, o primeiro homem, viveu 930 anos. Sete viveu 912. Matusalém alcançou 969, o mais longevo de todos. Mas a pergunta que muitos fazem é: por que os personagens da Bíblia viviam tanto tempo? Teriam os anos sido contados de forma diferente? Isso é simbólico ou literal? E por quê? Com o passar do tempo, os anos de vida diminuíram até se tornarem como os nossos? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesse mistério. A resposta envolve ciência, fé, história e revelações que muitos ignoram. Prepare-se! O que você vai ouvir agora pode transformar sua maneira de entender a Bíblia. Logo no início do livro de Gênesis, lemos listas com idades impressionantes. Adão, 930. Noé, 950. 100, 600. Esses números saltam aos olhos. Mas seriam eles reais? E se forem, por que viviam tanto? A primeira explicação está no contexto. O mundo antes do dilúvio era diferente em todos os sentidos. O ambiente, a atmosfera e o próprio corpo humano operavam de modo que favorecia uma vida longa e vigorosa. Deus criou o ser humano para viver eternamente. A morte não fazia parte do plano original. O pecado trouxe a corrupção. Mas mesmo assim, as primeiras gerações ainda carregavam em seus corpos os efeitos de uma criação quase perfeita. Adão e Eva foram criados diretamente por Deus, sem imperfeições genéticas. Seus descendentes, nas primeiras gerações, ainda tinham uma carga genética extremamente pura, sem as mutações e doenças que acumulamos ao longo dos séculos. Alguns estudiosos apontam que, antes do dilúvio, a Terra tinha uma espécie de cobertura de vapor ou uma abóbada que regulava melhor o clima e bloqueava parte da radiação solar, protegendo o corpo humano, retardando o envelhecimento. Os solos eram mais férteis, o ar mais puro, os alimentos mais nutritivos. Tudo contribuía para uma saúde robusta. As doenças eram raras e os corpos funcionavam com mais eficiência, sem o desgaste acelerado que conhecemos hoje. Com o passar do tempo e o avanço do pecado, os efeitos da queda foram se intensificando. A corrupção se espalhou, não só moralmente, mas também biologicamente. A degeneração aumentava a cada geração. O dilúvio, além de ser um juízo divino, marcou também uma transição na Terra. Ele alterou o clima, destruiu a estabilidade ambiental e afetou profundamente a saúde humana. A partir desse evento, a longevidade começou a despencar. Sem, filho de Noé, ainda viveu 600 anos, mas seu filho Arfaxade viveu 438. Já Nau, bisneto de Sem, viveu 148 anos. Em poucas gerações, os homens deixaram de viver séculos para viver pouco mais de um século. Em Gênesis 6:3, o Senhor declara: "O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos." Esse versículo é chave. Deus estabelece um limite como consequência do pecado crescente. Alguns interpretam os 120 anos como um novo limite para a vida humana. Outros dizem que era o prazo que Deus daria até o dilúvio. Mas na prática, vemos que, após gerações, a expectativa de vida se estabilizou próxima a esse número. No Salmo 90:10, Moisés diz: "Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, ou a 80 para os que têm mais vigor." O mesmo Moisés que viveu 120 anos reconhece que os dias do homem se encurtaram drasticamente. A longevidade inicial revela o quanto o pecado afeta todas as áreas da criação. Quanto mais o mundo se afasta de Deus, mais sofre os efeitos da corrupção, inclusive na saúde e no tempo de vida. Há quem diga que as idades eram simbólicas, mas o texto bíblico as apresenta como literais, detalhadas. A Bíblia descreve o nascimento, os filhos e a morte com números precisos, sem alegorias. Curiosamente, registros de outras civilizações, como os sumérios e egípcios, também mencionam pessoas que viveram centenas de anos em tempos muito antigos. Isso indica que a Bíblia não está sozinha nesse relato. A longevidade também permitia o fortalecimento da tradição oral. As histórias de Deus, a criação, a fé
Tudo era passado de geração em geração com precisão. Isso foi essencial até que as escrituras fossem registradas. Enoque viveu 365 anos, bem menos que os demais, mas foi tomado por Deus. Ele andou com Deus e não viu a morte. Sua vida mostra que mais importante do que viver muito é viver para a glória de Deus. Matusalém viveu 969 anos. Seu nome pode significar quando ele morrer, virá o juízo. Curiosamente, ele morreu no mesmo ano do dilúvio, um sinal de que sua vida foi uma contagem regressiva divina. Vivemos pouco, mas temos muito mais recursos: ciência, medicina, tecnologia. Mas mesmo com tudo isso, não passamos muito de 80, 90 anos. O tempo nos lembra, nossa morada não é aqui. Deus prometeu restaurar todas as coisas. Na nova terra, não haverá mais morte. O homem voltará a viver em plenitude, sem fim. Não serão apenas 900 anos, será a eternidade com ele. A longevidade bíblica não é lenda. É o reflexo de um mundo menos corrompido, mais próximo da perfeição. Mas também é um lembrete. Por mais longa que seja a vida, o mais importante é onde ela terminará. Se essa mensagem falou com você, deixe seu comentário. Eu escolho a eternidade com Cristo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender o poder da fé e da promessa de uma vida que nunca termina.